Ação. Ok. Bom, obrigada. Então, bom dia, novamente, só para ficar direitinho na gravação. Eu sou a Miriam, Miriam Melch, eu sou coordenadora do projeto de extensão Gastronomia, Cultura e Memória, que é um projeto de extensão do curso de gastronomia, né, da UFRJ. E esse nosso projeto tem muitos anos já. A gente começou em 2014, ele é o projeto mais antigo do curso de gastronomia, mas ele tinha um outro nome anteriormente. Bom, a gente tem material disponível no nosso site, aí a Gabi pode colocar para a gente aí na nosso chat lateral. Anais, informações, biblioteca, uma biblioteca do Milho, Nádia, que foram as alunas anteriores a Sabrina que construíram. Na verdade, antes da Marcele. A Marcele só terminou. Essa biblioteca foi toda construída junto com os alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ, do qual a Sabrina faz parte, como bolsista do nosso projeto, e ela está aqui hoje para dar aula junto com a Gabi, né? Então, eu não vou me estender muito, só avisar para vocês duas coisas. Uma, que a nossa gravação fica disponível no nosso YouTube. Nós temos um YouTube, também era bom colocar o link aqui do lado, tá, Gabi? Se você puder. Então, vocês podem assistir a aula passada, para vocês, se quiserem, se puderem, né? E esse encontro de hoje também vai ficar gravado. E nós ainda teremos 2 encontros e estamos estudando a possibilidade de fazer um encontro presencial, uma oficina culinária, tá? Mas ainda sem resposta sobre isso para vocês. A gente vai avisar na semana que vem se a gente conseguiu ou não, tá bom? Então, eu paro aqui de me apresentar e a Gabi, então, dá início a Sabrina à aula de hoje. Bem-vinda a todas vocês. Regina, bem-vinda. Então, gente, como a Miriam falou, bom dia. A gente é um projeto de extensão da UFRJ e essa nomenclatura é bem da academia, mas a gente trabalha na universidade com um tripé que norteia a gente, que é o ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, eles fazem mais esse contato com o público, que a gente dá esse retorno à sociedade, ao que as pessoas investem na gente, se eu permitir aqui, que as pessoas investem na universidade, e a gente faz esse trabalho aqui, tentando ajudar outras pessoas com o conhecimento que a gente tem dentro da universidade, né? Então, aqui, a nossa proposta, como foi na aula passada, que foi muito interessante, aconteceu uma troca muito legal, que as doceiras, vocês participaram bastante, e a gente está aqui meio para nortear, para passar um pouco do que a gente pesquisou para a elaboração dessa cartilha. A cartilha é esse material que vai nortear todas as nossas aulas. São 4 capítulos na cartilha e são 4 aulas. Cada aula vai ser de acordo com o capítulo. E aí a aula passada foi mais para apresentação. Foi a Bruna Bellini e o Danilo Loureiro que apresentaram. E eles falaram bastante, explicando como é o nosso projeto, a cartilha, trazendo mais começando com essa discussão do açúcar. E aí, acho que o meu papel aqui vai ser meio de interlocutora dessa discussão. Eu quero que vocês participem bastante para a gente criar uma roda de conversa aqui, uma discussão bem interessante acerca do açúcar, do papel da mulher, esclarecer alguns conceitos, perguntar a opinião de vocês e ter essa participação, essa discussão que são vocês que vão fazer essa aula aqui acontecer. Então, eu vou compartilhar minha tela, só para começar a apresentação. Se a Sabrina quiser se apresentar também, eu sou bolsista aqui da extensão, e se a Sabrina quiser falar um pouquinho aqui dela, deixa eu só compartilhar. Então, vou me apresentar a vocês. Eu me chamo Sabrina, sou aluna do Colégio de Aplicação do CAP da UFRJ,
E eu me inscrevi para participar da iniciação e agora eu estou participando desse projeto junto com vocês aqui. É um projeto bem bacana, não pude estar na aula passada, mas né, essa aula eu vou estar aqui ajudando vocês nesse curso, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver a tela inteira, a tela cheia? Sim. Ótimo. Então, o tema dessa discussão de hoje é o segundo capítulo da cartilha, que ela vai estar disponível já já para vocês. O texto dela todo já está pronto. A gente está mais nessa etapa da ilustração, para depois disponibilizar para todo mundo, mas está bem legal. E aí, esse segundo capítulo, o tema é o feminino e o trabalho reprodutivo. A primeira parte dessa discussão, eu queria mais conceituar com vocês essa questão do que é o trabalho reprodutivo realizado por essas mulheres. Então, aqui, eu comecei com essa diferença para vocês do trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. De uma forma bem simples, assim, generalizada, o trabalho produtivo seria esse que é um trabalho reconhecido, que gera uma renda, geralmente é feita na vida pública, aquele trabalho que você sai para trabalhar para uma empresa, você é própria empreendedora, você gera um produto que gera uma renda, um trabalho reconhecido, que na maioria das vezes gera essa renda, e ele é chamado de trabalho produtivo. O trabalho reprodutivo, a gente vai chamar desse trabalho realizado, na sua maioria, por mulheres, atualmente e historicamente, depois a gente vai ver esse processo histórico, e ele está mais relacionado com essa questão de atividades domésticas, cuidado de casa, cuidado com filhos, todo esse trabalho doméstico que, historicamente, está relacionado à mulher. Todo esse trabalho que não é reconhecido e não gera renda, que está relacionado com essa coisa do se doar ao outro, de fazer um trabalho para terceiros, a gente vai chamar aqui de um trabalho reprodutivo, fazendo uma coisa bem, bem geral aqui. Aí eu coloquei só um trechinho que está na nossa cartilha, falando assim, os homens, eles vão exercer essas atividades no mercado de trabalho capitalista, que vai ser o trabalho produtivo. É aquele trabalho que eles vão sair de casa para trabalhar em alguma empresa ou fazer alguma atividade que gere renda, que vai ser chamado desse trabalho produtivo. E a mulher, ela vai fazer os dois. Ela vai sair de casa, ela vai trabalhar em algum lugar, vai gerar essa renda para trazer para casa, e quando ela chegar em casa, ela vai ter o seu terceiro, segundo, quarto turno de trabalho, que vai ser chega em casa tarde para fazer o almoço no dia seguinte, vai cuidar de um filho, vai fazer um dever junto com o filho, vai chegar para, sei lá, botar um filho de castigo porque ele fez tal coisa. Essa parte da educação, que a gente está chamando de trabalho reprodutivo, que é um trabalho feito dentro do ambiente doméstico e que ele não gera renda, e é um trabalho que não é reconhecido como uma coisa assim, como se a pessoa fosse ocupada, tipo assim, uma chamada dona de casa, assim, uma pessoa que trabalha só com esses serviços domésticos, que todo mundo aqui sabe que são coisas muito pesadas, elas não são reconhecidas como empregadas nessa relação empregada-desempregada, porque é uma coisa que não é salariada. Então, elas ficam com essa coisa que não é reconhecida e tem que fazer vários turnos de trabalho, e elas fazem parte desse trabalho produtivo e o reprodutivo. Então, aqui só para dar uma conceituada no que seria esse título do feminino e o trabalho reprodutivo. Aí aqui eu queria começar com uma pergunta para vocês. Depois da gente conceituar aí o que seria cada uma das coisas, quais atividades vocês acham que vocês realizam no dia a dia de vocês que seriam considerados esse trabalho reprodutivo, feito no ambiente doméstico, que não é reconhecido como um trabalho, que não é pago? O que é que vocês acham que vocês aí fazem no
no dia a dia de vocês que se enquadram nesse conceito aí de trabalho. Eu não estou conseguindo enxergar Elas levantaram a mão. A pode Vitória, falar. Monique. Posso falar? Pode falar. Não estou conseguindo enxergar. Eu acho que a mulher, eu sempre falo que a mulher, além dela ser empreendedora, ela é 1001 tarefas. Eu sempre falo muito isso. Porque aqui no meu caso eu tenho 2 crianças pequenas e o povo não vê muito isso, sabe? Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem que lutar contra, porque assim, eu vejo muito, por exemplo, o papel do homem. O homem sai, vai para trabalhar, como tu falou, volta para casa, tá tudo ótimo. A mulher não. Não interessa, por exemplo, ontem eu fui dormir 2 horas porque a minha filha não queria dormir, mas 7 horas da manhã eu estava acordando meu filho para ir para a escola. Entendeu? E aí já fica na função, já fui cuidar das redes sociais, e aí é o dia todo, ó. Aí daqui a pouco já tem almoço, e aí detalhe tem que levar a filha para a creche. Essas funções, eu vejo que o povo, tipo assim, e ainda muita gente ainda questiona. Ah, tá, mas tá cansada do quê, sabe? O empreendedorismo tem muito isso, a mulher assim, ó. Então é isso, eu sempre, assim, às vezes eu participo de alguma live, eu sempre falo isso, eu sempre pego muito nessa parte realmente, porque eu vejo muito essa dificuldade. É uma grande diferença entre o homem empreendedor e a mulher empreendedora. É notória, é gritante realmente essa diferença. Tá próximo aí, pode falar. Oi. Então, tudo que a gente faz em casa não é considerado trabalho. Qualquer coisa que você faça em casa. A casa não funciona sem a mulher, porque ela que faz comida, ela que arruma, ela que cuida das pessoas de dentro da casa, mas nada disso é considerado trabalho. É a primeira a acordar, a última a dormir. Mas não pode estar cansada. Falou que está cansada? Você não fez nada. O dia inteiro dentro de casa. Mas o quê? Ainda tem que ajudar a ter o dinheiro para ajudar em casa. Aí tem jornada tripla, né? Porque não é mais nem dupla, é jornada tripla. Mas o homem vai lá, trabalha 8 horas, chega em casa, bota os pés para cima e vai ver TV. E a mulher vai trabalhar. Chega, se não for uma empreendedora, mas tiver trabalha de CLT, chega em casa, tem que fazer tudo. Né? Porque a maioria não tem quem ajude, né? Porque ganha mal. Então, não tem quem ajude, tem que fazer. É tripla jornada. Mas, mesmo assim, a gente não faz nada. Está cansada à toa. Verdade. Isso até impede da ascensão da mulher no próprio mercado de trabalho, né? Porque o homem, ele vai ter, como ele não faz parte tanto desse trabalho reprodutivo, ele vai chegar em casa, ele vai ter tempo para investir nele mesmo. Ele vai ter tempo para estudar, para se especializar, para se esforçar mais ali dentro da empresa. Então, a gente já sabe que a mulher recebe menos que o homem dentro da mesma, do mesmo cargo, né? Na própria empresa. A mulher geralmente ganha menos do que o homem. E sendo que é muito mais difícil para a mulher chegar naquele patamar ali para estar igual ao homem, por causa dos trabalhos que ela tem que fazer além daquilo ali, né? Que ela faz o trabalho produtivo dentro da empresa, trabalhando para ela mesma, sendo empreendedora, e eu tenho que fazer o trabalho em casa. Então, é muito mais difícil ela chegar no mesmo patamar do homem ali e ter uma ascensão ali de salário, ascensão de cargo dentro da empresa. Pode falar, Renata. Então, na verdade, a Vitória falou quase tudo o que acontece com as mulheres, né? Eu só não tenho filho pequeno, tá, Vitória? Mas o que a Monique falou, o que você acabou de falar também. Então, é um trabalho reprodutivo que não gera renda, né? Mas a gente faz com prazer, tudo bem. Mas a gente se sente desvalorizada. É como você falou, o homem chega, ele vai descansar. A gente não, a gente dá continuidade, ainda tem que prestar atenção no nosso negócio, fazer as propagandas, né? Estudar, eles também estudam, mas a gente estuda ainda faz várias outras funções. Então, é bem puxado, né? E ainda tem gente que fala, acho que a mulher,
acabou absorvendo características assim que foram impostas por ela pela sociedade, né? Que mulher tem essa fama de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na aula passada, achei muito engraçado, porque tinham várias empreendedoras que elas estavam na cozinha, um monte de batedeira ligada, elas fazendo doce, prestando atenção na aula e interagindo com a gente. Elas não estavam só com a aula ligada para dizer que elas estavam presentes, não. Elas estavam prestando atenção, fazendo comentário. Eu fiquei, nossa senhora, é muita coisa para você dar conta ao mesmo tempo. E isso não foi uma característica de que a mulher nasceu assim, com essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela teve essa necessidade, ela foi imposta pela sociedade a saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Justamente por causa dessa imposição social, dela ter que chegar em casa, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de almoço, cuidar de menino doente, dar conta de tudo. Então, acho que é a Jaqueline que quer falar também, né? Pode falar. Tá, abri o microfone. Bom dia a todas. Em uma aula anterior a essa, Gabriela, eu tinha até falado, né, que a mulher é multifacetária, a mulher faz 1001 coisas ao mesmo tempo, né? Eu não sei se isso veio lá de trás, que a mulher tinha que bordar, pintar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar do filho. A mulher não tinha direito a voto, né? A mulher não tinha direito a ter uma habilitação, não podia dirigir, a mulher não podia sequer trabalhar fora. A mulher foi conquistando o espaço. E eu não sei se foi da natureza da mulher, que ela mesma se cobrava, não, eu posso trabalhar fora, mas eu não posso deixar minha casa desarmada, meu filho está mal cuidado, sem ajudar ele na lição escolar, e ela se autocobrou. Isso foi realmente, de verdade, uma coisa já da mulher e também externa, imposto da sociedade. Olha lá, está trabalhando, mas o filho está largado, né? Não tenta para o filho fazer um dever. E aí ela começou a absorver esse monte de coisa. E hoje em dia, realmente, a mulher ela é mãe, ela é vó, ela é mulher, ela trabalha fora, ela lava, ela passa, ela cozinha. Entendeu? A mulher tá, como você mesmo falou, eu estava com a câmera fechada, porque eu estou aqui no corre-corre, vou buscar minha neta no colégio, eu tenho que entregar uma carta lá do outro lado, eu tenho que fazer entrega. Então, eu estou aqui na minha correria. Mas, realmente, é assim, a vida de uma mulher é assim, é uma correria desenfreada. Eu agora me envolvi em vários treinos, me envolvi em vários projetos, me envolvi em tanta coisa, até também preocupar minha mente com coisas que aconteceram. Entendeu? E eu não sei como é que eu ainda não tive uma estafa. A minha vida agora é correr. E detalhe, tem dias que eu não consigo sequer descansar, que eu tenho uma insônia. Real. Mas é isso, a mulher tomou para si muita coisa, uma sobrecarga de coisas. Isso aí. A mulher, ainda bem que ela tem essa natureza de dar conta, né? Já que eu acho que você falando dessa coisa, se você não sabe se é uma coisa natural, se foi imposto pela sociedade, se foi a junção, eu acho que hoje a gente analisando. Acho que foi um pouquinho de cada coisa. Então, a gente vai fazer essa análise aqui de como aconteceu essa trajetória histórica. A gente vai analisar algumas narrativas para tentar entender mais ou menos como é que isso aí aconteceu. Mas, assim, você falando isso, eu penso, tipo assim, quando tem uma criança que tu olha e você vê que tá meio assim, largada, você geralmente não pergunta, tipo assim, cadê o pai dessa criança? Você geralmente cobra pela mãe. Então, assim, nossa, a mãe deixou esse menino largado como se fosse responsabilidade só dela. Isso é uma coisa que acho que já tá, assim, um preconceito estrutural mesmo, que já tá dentro da gente, de tanto que a gente está acostumado a ter essa linha de raciocínio, que a mulher que tem que dar conta dessa vida particular dentro da casa. Então, o homem ele não é tão cobrado. Às vezes, muita gente fala, acho que até alguém colocou no chat, meu marido ajuda. Eu acho que, tipo assim, é o dever da pessoa, não é uma ajuda, né? É o dever dele dividir as tarefas com você, mas principalmente quando se tem filho, geralmente recai nas costas da mulher, mesmo que vocês dividam tarefas,
já é uma coisa que está imposta historicamente, sempre recai nas costas da mulher esse trabalho reprodutivo, que ela não só se cobra, como é cobrada pela sociedade de fazer aquela atividade ali. Outra pessoa levantou a mão, acho que foi a Benedita. Pode falar. Estou com a câmera fechada porque estou aqui na cozinha. Então, eu vou pegar o gancho da menina que colocou aqui no chat, né? Porque aqui em casa também é assim, meu marido, a gente divide todas as tarefas. Até porque eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de tarefa doméstica. Uhum. Então, por não gostar de tarefa doméstica, eu também nunca me cobrei, sabe? Porque eu venho de uma geração de pai muito machista que cobrava da gente que tinha que lavar, cozinhar, limpar chão, e aquilo me fez revoltar internamente. Então, eu não aceito que me cobre por tarefa doméstica. Uhum. Então, dentro do casamento, isso que eu trouxe. A tarefa doméstica não me pertence, pertence à família. Se dá para fazer, faz, se não dá, não faz, e a gente toca, cada um trabalha naquilo que gosta. Eu me lembro, eu tenho filha que casou muito cedo, casou com 20, 21 anos, e o pessoal questionava, ela sabe cozinhar? Falei, não sabe. E daí? Qual o problema? Aprende junto, aprende com o marido, dá seu jeito, se entende? E daí eu paro para pensar o que construiu isso, né? O que construiu isso? A minha construção, eu sei, foi dessa construção de infância e que eu cheguei à conclusão em determinado momento que não era aquilo que eu queria, que minha mãe fazia para o meu pai, né? A construção do meu marido, por que ele também é assim? Meu marido foi uma pessoa criada por pai ausente, tá? Porque os pais se separaram e com 7, 8 anos o pai colocou ele e o irmão numa casa para se cuidarem, porque o pai era porteiro em Copacabana. Então, com isso, eles tiveram que se cuidar, tiveram que ser o dono de casa, aprender a cozinhar e tudo mais. E isso ele trouxe para dentro do casamento. Então, é para a gente também parar para pensar sobre a educação, né? A educação que nós estamos dando para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? Porque daí eu nesse meu casamento eu percebo que a educação foi muito presente para que houvesse essa desconstrução, né? Que eu acho. Muito legal o seu depoimento, mas acho que a gente está evoluindo bastante. Essa é uma realidade muito mais presente do que antigamente, mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas a maioria ainda não passa por isso, dessa realidade dessa divisão de tarefas, de não se cobrar essa responsabilidade da casa, responsabilidade de filho. Ainda bem que a gente está evoluindo muito, tem aí um movimento feminista que trouxeram várias conquistas para a gente, mas ainda não é a total realidade, né? Esse aí é um trabalho historicamente e ainda é muito atual, essa coisa do trabalho feminino. Acho que a Carmen quer falar. Pode falar, Carmen. Bom dia. Não, sim, pegando o gancho da Benedita, né? Aqui em casa, como eu falei lá no chat, o meu marido, ele me ajuda. As tarefas de casa, nada mais justo, porque aqui somos 3 adultos, não tem criança pequena, né? Então, assim, o banheiro é uso coletivo, a cozinha é uso coletivo, então, nada mais justo que limparem o que estão sujando. Agora, com relação ao meu empreendimento, quando eu disse lá que ele me ajuda nas folgas dele, assim, eu já não coloco como uma obrigação dele me ajudar, porque o empreendimento é meu. Eu que quis deixar o CLT para empreender. Ele tem o emprego dele, ele é porteiro, ele tem uma folga na semana.
E ele abdica das folgas dele para poder fazer as minhas entregas. Então, assim, eu acho isso legal quando a gente senta e coloca, olha só, você tem a disponibilidade para me ajudar? Dá para fazer essa entrega? Se ele disser para mim, não dá, eu vou pegar e vou fazer, né? Então, assim, eu acho legal quando as pessoas questionam, o meu marido não me ajuda. Cara, senta, olha só, você mora aqui, sabe? O meu marido, ele cozinha, ele só não invade a cozinha porque eu trabalho nela. Mas a minha sogra, ela educou os 3 filhos homens dela, lava, passa, cozinha. Até ele brinca comigo, que ele fala assim, poxa, você antigamente passava minha roupa. Eu falei, agora não passo mais não, você caiu no conto do vigário, você que lute. Então ele passa o uniforme dele, e assim a gente vai levando. Então eu acho assim, é um consenso, né? Você pega, vamos dividir tarefa, e nada mais justo, né? Porque se moram na casa, e se tem filho pequeno, então acho que ele tem que ajudar. É só isso mesmo. Com certeza. E eu tinha colocado aqui que esse trabalho, como ele não é remunerado, ele não entra na contagem do PIB, né? Que seria esse produto interno bruto, que seria essa soma de todos o dinheiro, permitir aqui, esse dinheiro que advém desse trabalho produtivo. As rendas que eles geram são somados, e a gente vê muito na televisão, né? O PIB aumentou, o PIB diminuiu, e esse trabalho realizado, em sua maioria, pelas mulheres dentro das casas, como eles não são remunerados, eles não entram nessas estatísticas do PIB. E aí eu coloquei que essas pessoas categorizadas como do lar, tipo, chamadas, sei lá, uma dona de casa, essas pessoas que trabalham dentro de casa, que têm um trabalho extremamente pesado, só quem trabalha, que cuida de casa, sabe como é desgastante fazer tarefa doméstica, elas não são tratadas como essa população ocupada, como se elas fossem desempregadas e só ficassem em casa. Além de que não têm direito à aposentadoria, né? Como elas não têm um emprego formal, elas não têm CLT, não vai ter ali direito a férias do trabalho delas. Então, é um trabalho muito sem regras ainda, e que não tem muita atenção do governo sobre como gerir esse trabalho reprodutivo. Que aí tem estudos, que está tudo na nossa cartilha. Se quem quiser, eu posso passar a fonte, os estudos, tudo certinho. Mas ele fala que as horas gastas com trabalho reprodutivo dentro da própria casa ultrapassam essas horas do trabalho produtivo fora de casa. É um trabalho maior, mas ele não gera nem renda, nem é reconhecido e muito desvalorizado, que não ajuda mulheres em relação a direitos trabalhistas. E esses dados aí da IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fala que 91% das mulheres realizam afazeres domésticos. Então, tipo assim, é uma grande maioria, tá? Alguém queria falar aí? Eu queria complementar aqui sobre o que a Benedita estava falando. Eu vejo muito essa visão. Eu participei de uma live que eu ainda falei sobre isso. Por exemplo, aqui em casa, o negócio era entre nós dois, né? Que ele é um marceneiro, então é uma equipe. Só que eu via muito. Chegava, ele poderia ficar 3 dias dentro de casa, não me ajudava. Chegou a um ponto que eu realmente comecei a bater de frente. Algumas pessoas sabem, ele acabou saindo de casa, e eu com o meu posicionamento. Já eu tenho 2 filhos. O meu menino de 9 anos, ele desde os 7 anos, eu estou ensinando ele totalmente diferente, para que quando ele cresça, ele tenha uma visão totalmente diferente. Para vocês terem uma noção, eu coloquei um tempo atrás um vídeo nas redes sociais que ficou todo mundo encantado. Eu estava trabalhando, eu trabalhei até umas 9h30 da noite, quando eu cheguei na cozinha, estava tudo limpo. E ele olhou para mim e disse, mãe, já que a mãe estava trabalhando, estava no ateliê até agora, eu
limpei a cozinha para a mãe, sabe? Assim, e eu até me emociono falando isso, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte, e eu digo, ó, quando ele crescer, eu não estou criando, é homem, tem muito essa visão, é homem, não pode fazer isso, não pode fazer nada. Não, meu filho faz tudo, ele tem 9 anos, mas ele arruma o quarto dele, ele arruma as roupas dele, sabe? A minha menina de 6 anos também já estou ensinando para ajudar nesse processo, porque senão a mulher fica sobrecarregada. Então, eu acredito muito nisso, que falta essa, ainda por causa do machismo, sabe? Existe muito essa coisa da criação. A minha sogra fazia tudo, então ele acha, tipo assim, só que eu não sou mãe dele, entendeu? Eu sou esposa. E se a gente tem filho, tem que ser uma equipe, entendeu? Então, eu vejo muito realmente, como a Benedita falou, a educação. A educação, sabe? Assim, a gente educar o filho, ó, ter filho homem, não filho. Não é porque tu é homem que tu não pode fazer. Tu pode sim, tu pode lavar uma louça, tu pode arrumar uma cama, porque não tem problema nenhum. Ô, Vitória, não sei se tu concorda comigo, mas, tipo assim, eu penso da tua fala que, tipo assim, se fosse quando é uma mulher realizando esse trabalho, tipo assim, lavou os pratos, cuidou da casa, é visto como uma obrigação dela. Exatamente. Quando é um homem fazendo isso, é visto as pessoas como se ficam às vezes as pessoas dizem, nossa, que criança, mas faz tudo, coisa e tal. Eu disse, gente, se ele sabe que eu estou aqui na correria, se ele sabe, eu sempre falo muito isso para ele, tanto que eu estou ensinando até o processo dos pingentes de cortina, tanto ele quanto meu filho de 17 anos que me ajuda. Não é porque é homem que não pode fazer. Eles fazem pulseira de pérola, eles me ajudam no processo, sabe? Assim, ó, porque o negócio é deles. Eu sempre mostro isso para eles, gente, é uma empresa de familiar, né? Então eu quero que sim, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de daqui uns anos ele fazer um pingente de cortina, por que não? Entendeu? De pelo menos ele aprender esse processo. Então eu vejo muito isso, e é o que eu quero ensinar, principalmente com o meu pequeno, e eu fico muito feliz que eu estou fazendo a minha parte com louvor, eu tenho certeza, sabe? Porque realmente dentro de casa eu não tenho o que falar, eu digo que eu não tenho filho, eu tenho parceiro, com 9 anos. Que legal. A Monique, quer falar? É o que eu ia falar antes da fala dela, que a outra colega falou, né? Que o homem nunca ajuda. Então, muito disso ela está fazendo, né, o que acho que deve ser feito. Educar os meninos para isso. Porque a culpa dos homens não querer fazer nada de serviço doméstico é da mãe. É das mães, porque elas não ensinam, acha que a menina não pode fazer nada. O pai fica em cima, vai virar mariquinha, que vai ficar. Quem lava uma louça frita um ovo vai virar mariquinha? Claro que não vai. Antigamente que eles falavam isso, tá, gente? Monique, assim, esse seu discurso, eu acho que também, não sei se você vai concordar comigo, mas você falou como se estivesse culpando a mulher. Assim, eu acho que isso de culpar a mulher por não ensinar os filhos também entra no trabalho reprodutivo. Porque o trabalho reprodutivo não é só esses serviços domésticos, de lavar um banheiro, lavar um prato, mas também cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos. Então, seria também trabalho da mulher ensinar os filhos a não reproduzir. Então, tipo assim, por que não do homem ensinar os filhos? Mas, tipo também, assim, mas o que acontece é que a maioria dos homens não faz. É raro o que ajuda em casa. E aí o filho vendo aquilo, ele vai refletir a mesma coisa. Se o pai ou a mãe não ensinar e mostrar para ele que ele deve fazer, que ele não vai ser mal visto porque ajuda em casa, ele vai ficar como o pai que não faz nada. Então, alguém tem que ensinar, né? A gente não nasce sabendo as coisas. Com certeza, mas acho que não reproduzir esse discurso que é culpa da mulher se um homem não fazer atividades domésticas, entendeu? Dos dois ali, a mulher ela foi ensinada de que quem tem que fazer isso é ela. Isso é uma construção histórica. Então, assim, se ela reproduz isso, eu acho que não é culpa dela, entendeu? Isso foi uma construção que obrigou ela ali a ter aquele papel por muitos anos e por muitos períodos históricos. Então, ela só está reproduzindo, de onde vem esse nome aí do
do trabalho reprodutivo. Então, alguém mais quer falar? É a Regina. Pode falar, Regina. Regina? Tem alguém que quer falar depois da Regina? Acho que a Lucimara. Lucimara. Pode falar, qualquer coisa ela fala depois. Oi. Lucimara. Aqui. Oi. Oi. Eu queria entrar na linha de raciocínio da Gabriela, assim, sobre a gente que é mãe, né? Uhum. Eu tenho as meninas pequenas e eu me mudei para Florianópolis vai fazer 2 meses. Eu sou gaúcha de Porto Alegre e não estou conseguindo emprego, assim, por não ter ninguém para cuidar delas, que é uma de 7 e uma de 5. Eu sei fazer, lá eu trabalhava fazia bolo de pote, pão caseiro recheado, cuca recheada, eu fazia sabonete artesanal e medicinal. Eu tô me vendo assim, eu não tô nem conseguindo dormir de noite, eu não posso, tipo, fazer umas faxinas durante um mês e juntar o dinheiro para poder botar o meu próprio negócio, porque eu não posso deixar 2 meninas sozinha em casa e não tem com quem deixar. E, tipo, mesmo com todas essas preocupações, a gente tem que limpar a casa, fazer comida, cuidar cabelo, cuidar unha, colégio. Então, realmente é mais fácil para um homem acordar de manhã, trabalhar e voltar e tá tudo certo, do que para a gente que tem que levar o mundo nas costas, assim, né? Mas em tudo isso, assim, eu olho para elas e todos os dias eu digo para mim que vai dar certo. Então é ótimo quando tu tem um parceiro que te ajuda em tudo, mas são poucas. Na realidade, é a gente que tem que se ajudar em tudo, né? Uhum. Então esse curso está sendo ótimo, assim, de compartilhar experiências com outras mulheres e ver que dá. A gente só tem que perseverar, que é um dia de cada vez, e que é a realidade da mulher, e a gente tem que mudar todos os dias essa realidade, né? Mas juntas mesmo, assim. E acho que, como ela tem essa obrigação, como você falou aí da sua experiência, era como eu estava falando, como você fica sobrecarregado com esse trabalho reprodutivo, criar de filho, atividade doméstica, você não consegue avançar no trabalho produtivo, de sair para conseguir um emprego fixo, uma renda fixa no mês ali. Então, a sua ascensão dentro do seu trabalho, os seus sonhos aí profissionais, eles sempre vão ficar em segundo plano, porque a sua obrigação, assim, na sociedade, seria essa vida privada ali, dos afazeres domésticos. A Jaqueline quer falar? Então, eu ia falar realmente isso, né? Para você ver como é que a gente é uma coisa quase que automática. Você viu que a menina falou, realmente é jogada na sua da mãe. Eu tenho uma afilhada, ela é evangélica, mas olha o que ela falou. Gente, eu nunca vi ninguém chamar de filho no homem. É sempre filho da mulher, né? Quando aquele xingamento, filho da... Sim. Ela é evangélica, mas ela falou, eu nunca vi. Então, o filho é da mãe mesmo. O filho é da mãe. Ela falando, né? Então, assim, eu acho que toda família vai ter sua variável. Toda família. O meu esposo também era o mais velho da família deles, então ele sabe fazer alguma coisa. Só que, vamos dizer, ele tem o hábito de manhã na cozinha fazer um café para mim. Mas ele larga o pó de café aberto ali, com uma colher dentro. Ele derrama pó de café. Ele larga o açúcar aberto. E ele é incapaz de falar assim, bom, já que eu abria, já que eu deixei eu fechar e guardar, fica lá. Eu derramei pó de café, eu derramei açúcar, deixa eu ir aqui. Ele não está nem aí, ele sai para trabalhar e larga lá as coisas do café para me guardar, para me fechar, para me limpar. Às vezes eu até falo para ele, não precisa me dar café, não. Me dar, deixa que eu mesmo faço meu café. Mas ele tem o hábito de fazer, mas larga tudo lá mesmo. Assim, eu sou um pouco exigente nas coisas de louça.
Eu tenho pavor quando eu vou pegar um talher de plástico, que tem um cabo plástico, que está gorduroso. Se eu lavar o banheiro, eu lavo o banheiro, enxugo, boto o pano. Se ele lavar, ele larga o banheiro todo molhado com sabão lá, não lava seco. Então, quer dizer, são coisas que às vezes eu prefiro até fazer para não ter um segundo trabalho. Uhum. Entendeu? Então, faz muito meia lavonté, entendeu? Com certeza. E, assim, aqui em casa, infelizmente, quem tem a sobrecarga de arcar com os custos da casa sou eu. Infelizmente, não é uma coisa que eu queria para mim, foi indo e chegou num patamar que fica até difícil hoje em dia, porque a maioria do mal-estar aqui é isso, aqui em casa, entendeu? Então, fica a sobrecarga de contas para pagar, de tudo, e ainda fiquei com a sobrecarga das coisas da casa, dos afazeres da casa. Falar 1000 vezes a mesma coisa. Passou, tropeçou no tapete, bota o tapete no lugar, não deixa o tapete torto. Tirou do lugar, bota, acendeu, apaga, abriu, fecha, sujou, limpa. Mas é complicado. Né? E olha que aqui é só eu e ele, os netos vêm para cá vez ou outra. Com certeza, mas acho que isso é, como eu estava falando, é uma construção mesmo, que isso nunca foi obrigação deles, então sempre fica essa coisa meio desleixada. Se faz, já é uma grande conquista comemorada, que a sociedade olha e fala tipo assim, nossa, seu marido cozinha para você, e se uma mulher cozinha para ele, não faz mais que a obrigação dela. Então segue aí essa questão histórica. Gente, eu não sei se alguém queria falar agora, mas eu queria passar só um vídeo, e se alguém quiser falar, pode falar depois. Deixa eu olhar aqui, tem alguém na lista? Crislândia. Você quer falar antes ou quer falar depois do vídeo? Tanto faz. Oi, bom dia. Tanto faz, pode passar o vídeo, eu falo depois. Tá bom? Aí eu continuo nessa sequência aí que as meninas estavam falando. Tá certo. Experiência minha daqui de casa. Então, tá ok? Você já relaciona com o vídeo. Então, eu queria passar só um trechinho de um filme para vocês. Se a Sabrina quiser também comentar um pouco sobre o filme, pode participar aí. O nome do filme é Lunchbox, que traduzindo é marmita. A marmita é uma tradução feia assim. Aí, eu peguei um trecho bem inicial desse filme que meio que relata o dia a dia de muita gente aqui. E aí, esse filme se passa lá na Índia e mostra a realidade de uma mulher que ela tem na sua rotina essa questão da preparação de marmita. Lá na Índia tem um sistema que eu nunca tinha visto na minha vida, não sei se vocês conheciam, mas as mulheres fazem as marmitas dos maridos que estão trabalhando em empresas na rua. Nessa questão, era uma empresa de contabilidade. E aí elas produzem essas marmitas e o marido não leva com ele cedo a marmita que nem a gente faz. Tipo, sai de casa já com a comida e volta com o potinho vazio. Lá existe um sistema de transporte dessas marmitas. Existem várias pessoas que vão coletando, passando de casa em casa, recolhendo essas marmitas prontas que as mulheres fizeram e levam e distribuem para os maridos na empresa deles. E aí, eu queria mostrar para vocês só um trechinho desse filme, que eu acho que são 2 minutos, é bem rapidinho, mas ele passa muito do que a gente está discutindo aqui do trabalho reprodutivo feminino. Eu vou passar rapidinho para vocês, depois eu abro a discussão para Jaqueline aí relacionar o que ela viu no filme, que ela acha que ela faz no dia a dia dela. Aí eu vou tirar aqui do Meet e vou colocar no YouTube. E aí vocês me falam se estão conseguindo ver o YouTube em tela cheia. Ele tá legendado. Tá com a legenda em português, tá meio rápido, não sei se vocês vão conseguir entender direito. Mas qualquer coisa, a imagem é bem ilustrativa. Olha esse trechinho aqui. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Aí,
tem uma dinâmica bem interessante. Se vocês quiserem assistir depois do filme, eu vou colocar no grupo e vou jogar aqui no chat, para vocês, se vocês quiserem assistir todo. E aí, não passou, mas essa pessoa, tem várias pessoas que vão recolhendo de bicicleta essas marmitas, depois junta todo mundo e vai de trem, e aí outra pessoa leva essas marmitas nas empresas, e ela tá fazendo essa marmita para o marido dela. E aí, eu acho que representa muito essa coisa de arrumar filho para o colégio, o transporte ali tá chegando, que no caso não sei se é um tuk-tuk, aquilo, o transporte está chegando cheio de criança já, e tem que fazer as coisas correndo, não pode atrasar o almoço para o cara levar, e aí quando o marido chega do trabalho, ele nem comenta se ele gostou, se ele não gostou, no outro dia ele ainda reclama, aí tem uma trama aí desse filme, que na verdade a marmita não chega para ele, chega para outra pessoa, e aí vai criando uma relação deles por carta, é bem legal esse filme. Mas aí, se a Jaqueline, se ela quiser falar um pouquinho aí dessa relação, do que se ela acha que representa ela, esse filme, alguma coisa, pode falar. Então, eu já fui até, assim, essa pessoa, quando eu vi que, assim, era muita coisa para mim, e eu falei assim, cara, eu não sou mãe dele, tá? Aí comecei a parar com esse negócio. E muita coisa eu já jogo assim. Eu sei que, assim, às vezes, talvez não seja nenhuma coisa legal de se falar aqui. Eu sou do tipo assim, ó, acabou o gás, se ele não comprar o gás, eu também não compro. Não tem criança pequena em casa. Uhum. As únicas coisas que eu compro aqui, mesmo que ele não compre, são produtos de limpeza e higiene. Às vezes me dói o coração. Por quê? Que nem hoje, meu neto está aqui. Meu neto está aqui. Meu neto está aqui, hoje está sem gás. Eu posso comprar uma quentinha e fazer para eles. Entendeu? Eu posso comprar uma quentinha e dar para eles. Mas, assim, eu queria muito que tivesse para que eles pudessem usufruir do que eu faço. Uhum. Mas eu sou do tipo que, assim, eu comecei a adotar na minha cabeça que eu não vou me permitir ser abusado até quanto? Porque isso, para mim, é abuso. Entendeu? Tacar na minha conta o aluguel da casa, a internet, tudo, sem sequer falar assim, não, a metade é minha, a metade é sua. Sem pelo menos isso. Então, assim, eu vou ser responsável pelas coisas que eu achar que eu tenho que ter. O restante, até o aluguel, se a gente tiver que sair daqui, tranquilo. Ele resolve a vida dele, eu resolvo a minha. A gente não está brigando, gritando, xingando, discutindo, até porque é uma coisa que hoje em dia eu não quero mais para a minha vida. Mas, assim, não faço, eu também não faço. Em algum momento, se a gente tiver que cada um ir para um canto, ele vai ter que dar o jeito dele, não vai? Vai. Então, a mesma coisa que quando ele acha que nem ontem. Ontem, sabe o que ele fez? Tem uma barraca de churrasco lá que vende aquele pratinho. O arroz, salada, batata, farofa. Ele trouxe uma quentinha daquela. Mas você acha que se eu tivesse comprado um arroz, um feijão, o gás ele teria trazido? Com certeza não, né? Não. Então, vou deixando. Uhum. Tá? Hoje em dia, eu não me permito mais passar por isso. A gente, nós mulheres, ficamos frustradas quando a gente faz uma comida com todo cuidado, com todo carinho, a pessoa, né, não tem... A gente fica naquela expectativa. Hoje em dia, se ele não compra para mim... Quando eu comprava, que eu carregava o peso do mercado, guardava na despensa, parava na beira do fogão para ter o trabalho de fazer uma comida boa, saudável, bem temperada, agora mesmo é que ele não vai elogiar, porque agora eu só falo se ele comprar. E como ele não compra, eu não estou nem... Se eu tiver que parar na rua e comer, mas cada um vai adotando para si aquilo que cabe em si. Eu achei que ela estava sendo demais para mim e parei. Mas em outra hora eu fazia marmita, né? Olha, tem comida, eu já deixei no micro-ondas e coisa e tal. Eu falei, não, eu que compro, eu que faço. Ainda tem essa preocupação, não, ele é um homem feito. Com certeza. Eu acho que o filme ilustra muito isso, né? Porque ela tem essa rotina de fazer a marmita e ela fica na tensão o dia inteiro para a marmita quando eles entregam e depois eles voltam. E ela fica na tensão para saber se a marmita vai voltar vazia.
Porque se voltar vazia, é porque ele comeu tudo, raspou o prato e ele gostou. Então, ela vive nessa ansiedade de saber se vai voltar, se não vai, se quando chegar, ele vai chegar em casa carinhoso, feliz porque comeu uma coisa gostosa. Então, acho que representa bastante isso aí. A Cris quer falar, né? Oi, bom dia. Então, assim, vou resumir bem rapidinho. Eu vou falar um pouquinho. Eu sou filha única, né? E meu pai era aquela coisa bem meio machista, essas coisas assim. Então, quando eu estava com 14, 15 anos, meu pai fez o seguinte, ele falou para mim, você vai aprender a tomar conta da casa, você vai lavar, passar, cozinhar, fazer o teste para mim, porque quando você casar, então você não vai apanhar de marido, de homem, essas coisas assim. Então, você vai saber tomar conta da casa. E nisso foi, né? Aos 18, 19 anos eu casei, tive um filho, e eu fui morar com o meu marido, que estamos juntos até hoje, que são 33 anos, indo para 34 anos que a gente está junto. Então, assim, logo nos meus primeiros 3 meses, né, o meu marido foi juntando as cuecas dele, foi juntando, e foi juntando, e foi juntando, e foi juntando. E eu só olhando, né? Então, assim, chegou um dia, ele não tinha cueca para trocar. Aí ele, ué, você não lavou? Eu falei assim, você lavou minhas calcinhas? Ele, não, então eu também não lavo tuas cuecas. Ah, mas a minha mãe lava. Então você pede para ela lavar, porque eu não vou lavar as tuas calcinhas, as tuas cuecas. E assim, e foi naquele dia, foi assim, um estresse, né? Que a gente. E começamos desde o começo, que é assim, eu tenho as minhas opiniões fortes, e foi assim por diante, né? Outros episódios aconteceram. Eu trabalhava fora, eu fazia compra, eu fazia tudo, e chegou um dia que eu me revoltei, né? Eu falei assim, eu não vou para o supermercado, eu não vou carregar compra, eu não vou fazer nada. No final do dia, num domingo, 10 horas da noite, a marmita não estava pronta para ele levar. Dentro da marmita estava assim, ela estava dentro da geladeira, com todo o pagamento dele do mês, fechado. Que quando ele abriu, era o dinheiro. Aí ele falou assim, olha só, é o que você tem. Então, é o que você vai ter. Se você, a partir de hoje, não for comigo para o supermercado, se você não for comigo para a feira, não vai ter comida em casa. Então, você se vira. Aí ele foi na mãe dele, ele fez a comida. No dia seguinte, eu cheguei do trabalho, ele chegou do trabalho, nós fomos até o dia de hoje, eu posso falar para vocês. Todos os dias de compra de supermercado, ele vai comigo para a feira, ele vai comigo para o supermercado, ele sabe preço de tudo. Então, assim, foi conquistando ao longo dos anos. Eu tenho 2 filhos homens, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que meus filhos são preguiçosos, mas não que eles não saibam fazer. Ah, sabe lavar louça, varrer, sabe fazer tudo, mas tem hora que é assim, o quarto às vezes fica uma bagunça. Mas eu não tiro roupa de cama. Se você quiser roupa de cama, você tira a roupa de cama está aqui, lavada. Então, assim, são durante os anos, nós educamos os filhos homens e as filhas mulheres. Então, assim, às vezes a gente bate muito... O que o mundo é hoje? Nós fomos nossas mães, nossas avós, a educação, né? Então, assim, é muito que a gente tem que mudar essa forma de educar. Então, hoje eu tenho um filho de 32 anos, o meu filho é preguiçoso pra caramba, mas ele sabe fazer. E quando é assim, olha só, você vai fazer a mesma coisa o outro de 25. O meu marido foi trabalhar quando no começo, ele estava escutando, de 10 horas até 10 e pouco, ele estava escutando vocês falando. E eu olhando para a cara dele, e nós dois, né, se gesticulando aqui. Aí ele olhando, e o meu filho a mesma coisa, ele. E de vez em quando, aqui em casa é assim, vocês sabem que a mãe de vocês, ela é surtada, né? Então, alguns momentos, eu vou indo, que eu falo assim, eu não nasci, eu não sou Amélia, né? Que é aquela velha antiga música, né? Que a Amélia que era uma mulher de verdade. Eu falei assim, eu não nasci para ser Amélia. Eu faço. Mas assim, chega a certos momentos da vida, eu não faço. Rapidinho, só essa última para deixar os outros falar, que senão a gente fala muito. Os meus filhos, né, são 2 meninos, então assim, até 7, quando eles fizeram 7, 8 anos, eu não lavava mais tênis deles.
Então, assim, o tênis e a meia de colégio, era eles que lavavam. Porque eu falo assim, olha só, eu não uso tênis, eu não gosto de tênis, vocês, cada um... Então, assim, a cada uma vez por mês, dependendo do estado que estava o tênis, eles lavavam. E a meia, né? Aí juntava na semana 2, 3 pares de meia. Eles lavavam a meia e a cueca, né? Então, na hora do banho, eles lavavam a cuequinha deles e depois no tanque lavava a meia. Então, assim, foi até hoje eles lavam o tênis deles. A meia não, a meia eu jogo tudo dentro da máquina de lavar, mas assim, eu acho que é essa construção nossa. Então, assim, é isso que eu tenho para dizer. Mas essa questão do casamento, de vez em quando, assim, eles não trabalham, trabalho fora, não quero fazer. Não, vocês têm que fazer. Então, e eu pego e falo assim, eu não faço nada, e daqui a pouco as coisas funcionam. Então, pela tua fala, assim, até essa coisa do ensinar os filhos a participar em casa é um trabalho reprodutivo ali a gente chama de economia do cuidado. Ensinar os filhos a participar em casa, a fazer as tarefas domésticas, também é um trabalho reprodutivo da educação. Então, a mulher, além de fazer as tarefas domésticas, ela tem que educar o filho e ainda, como a Cris falou, o marido. Que você, pela tua fala, foi uma mulher muito subversiva, porque você não foi educada a ter esse comportamento. Foi educada a um comportamento ali dessa Amélia, para lavar, passar, cozinhar. E meu pai falava assim, não, quando o teu marido chegar, tem que estar com tudo pronto. Né? Só que, assim, eu não ficava em casa o dia todo, eu trabalhava, né? E para o meu pai, eu tive que fazer isso. Eu fiz o teste em casa para o meu pai, né? Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu arrumava a casa, eu fazia a compra, eu fazia tudo. Então, quer dizer, aos 15, 16 anos, eu era uma dona de casa, só que eu comecei a fazer isso muito mais cedo. Aos 12 anos, eu já era uma dona de casa. Então, assim, ou eu fazia, ou eu morria de fome. Então, assim, eu tinha 2 lados. Ou eu fazia para mim, né, que eu tinha que fazer por causa dele, ou eu fazia porque eu tinha que comer. Então, assim, são 2 lados, né? Então, eu não queria ficar com fome. Então, eu aprendi cedo a fazer comida e a tomar conta da casa. E ainda mais ser filha única, e eu não tinha nem ninguém para me poder empurrar, né? Não, vamos dividir. Não, era eu e eu. Verdade. Acho que a sua história é uma história que muitas mulheres passaram, né? E ser subversiva, assim, enfrentar e falar eu não vou ser esse tipo de mulher, também dá muito trabalho. Você enfrentar, falar que não vai reproduzir esse discurso, gera conflito, dá trabalho, mas, enfim, eu vou dar uma passada aqui para a gente dar uma analisada nessas narrativas. Aqui, o que eu quero não é fazer um discurso histórico, respeitando, assim, trazer um livro de história aqui, mas analisar algumas narrativas de alguns autores que vai ajudar a gente a construir esse discurso aí que vocês tanto falaram agora, essa questão do trabalho reprodutivo, e como essas características das mulheres foram impostas a ela pelas narrativas aí na história. Aí eu vou passar rapidinho, tem umas pessoas aqui com a mão levantada. Eu só vou passar um pouquinho o slide, por causa da hora, e depois eu volto para a gente discutir, tá bom? Aqui, eu vou começar falando do papel dessa mulher no Egito Antigo. Então, aqui eu estou falando que existia um papel fixo de homens e mulheres, e que as mulheres estavam voltadas ao cuidado com a casa e com os filhos, que é como a gente estava falando aqui agora. O público e o privado, eu estou chamando o público a rua, né, que está fora daquele ambiente familiar, a rua, a casa de outras pessoas, e o privado, que você está ali no seu reduto familiar, que está você, seu marido, seus filhos, só para conceituar aí o que eu estou chamando dessa vida pública e da vida privada. Então, no Egito Antigo, existia um papel muito fixo do o que é que o homem fazia e o que é que a mulher fazia. Já na Europa moderna,
eu não vou ter essa divisão rígida desses papéis. Eu estou falando a casa e os negócios, que seria essa vida privada e a vida pública, elas não eram coisas distintas. Então, não existia separação rígida do papel do feminino e do masculino. Eles trabalhavam de modo participativo. Isso tudo na Europa moderna, estou falando antes da industrialização, daquela história da primeira Revolução Industrial, onde começaram a surgir aquelas fábricas, as pessoas saíam para trabalhar como operários. Estou falando antes disso tudo, que não existia essa separação muito rígida que a gente tinha antes e que vai ter depois do avanço da industrialização. Aí, passando para esses avanços, quando existia a primeira revolução, comecei a ter sucessos econômicos nessa área, os homens da burguesia, estou falando a burguesia aqui como essas pessoas, uma comparação assim como se fosse empresários, assim, uma comparação meio ruim, mas só para entender melhor. Aí, esses homens da burguesia, com esses sucessos econômicos, eles começaram a tirar a mulher desse papel do espaço público dos negócios, que antes, como eu falei, na Europa moderna, antes da industrialização, a mulher tinha esse papel participativo. Depois que teve esses avanços da industrialização, a mulher sai desse espaço público e eles começam a ter novos padrões aí de sociabilidade. A mulher começa a se restringir aos espaços domésticos. E aí eu destaquei esses dois espaços, o público e o privado. O público, a gente citou na cartilha essa tríade aí, trabalho, razão e masculino. E no privado, seria relacionado às características dóceis, ligadas a emoções aí está escrito errado que eu não vi, e ao feminino. Então, eu acho que é uma característica que a gente carrega até os dias de hoje. Até na aula passada, a Bruna falando que as mulheres estavam mais destinadas a esse papel da doçaria, e até hoje a gente reproduz esse discurso que a mulher é mais delicada, esses trabalhos que precisa de mais perfeccionismo, vai estar ligado à mulher, que o homem geralmente está ligado a esse trabalho mais bruto. Mas será que isso é uma coisa biológica? Ou será que isso é uma coisa construída socialmente? Ou se é a junção dos dois? Entende? Então, lá, quando eu estava falando da Europa moderna, não existia essa separação do público-privado, indissociável. Existia uma partilha ali, uma colaboração dos dois. Depois da industrialização, que tem essa separação desses espaços. O homem, ele vai estar ligado à razão, como se a mulher fosse movida à emoção, essa coisa do amor, de filme, que a mulher é aquela pessoa apaixonada e o que ela faz sempre vai estar ligado, vai estar direcionado a essas questões das emoções, e o homem vai ser a razão. Eu não sei se você concorda, vou deixar aí a pergunta, se vocês concordam com isso, dessa diferença desses espaços e como a mulher vai estar ali, o papel dela em cada espaço. E aí, depois disso daí, eu já vou tem um avanço tem um nascimento aí desses conceitos, desses movimentos, que é o cientificismo e o higienismo. Não sei se vocês já ouviram falar de Pasteur, que aquele cientista que existe hoje a pasteurização do leite, que ele teve um avanço científico muito grande no âmbito aí da biologia, mas ele também trouxe muitas mudanças no âmbito social. E aí, ele começa a trazer um parâmetro aí mais médico-sanitarista para essas relações. E aí ele começa a tratar... O médico, ele vai começar a ser um importante agente social e ele influencia na construção das cidades e nos hábitos e comportamentos da cidade. Então, esse vai ser um grande papel aí do Pasteur. E ele começa a falar que a sociedade era um organismo caótico,
que ele precisava ter regras, ser regrado. E quem iria impor essas regras seria com base em quê? Nas regras do cientificismo e no higienismo. E aí eu coloquei que antes, sexo único, pós-sexo duplo. O que é isso? O sexo único, eu coloquei aí como essa... Antes, existia uma preocupação com o prazer feminino. A mulher, ela era tratada como um homem inferior, e ela tinha esse papel de fecundação, a sensibilidade feminina, e era um gênero ali sustentado por esse equilíbrio. Já no sexo duplo, que vai ser depois dessa questão do cientificismo, que ele vai analisar muito essa coisa do corpo humano, ele começa a ter essa diferença sexual pela anatomia do corpo da mulher e do corpo do homem, e aí ele começa a julgar a mulher como produto do sistema reprodutivo dela. Eu coloquei aqui os médicos visam a mulher como produto do seu sistema reprodutivo, como se o útero e o ovário das mulheres fossem conduzir essa conduta feminina, que vai muito do que eu falei antes lá, que eles apoiavam que as mulheres eram muito ligadas à emoção, por isso elas tinham que ficar na vida doméstica. Como elas não tinham essa capacidade de autorraciocínio, elas não tinham por que estar na vida pública, não tinham por que estar trabalhando fora, porque a vida fora, ela iria requerer que a mulher agisse pela razão, que ela pensasse muito, e esse não seria o papel da mulher. O papel da mulher seria pensar pela emoção. Então, ela teria que ficar dentro de casa, no ambiente doméstico. E aí ele fala aqui, que a mulher era ligada a esse comportamento emocional e moral e incapaz de raciocínios longos. Então, afirmações bem fortes aí, né? Que vão tirar a mulher desse ambiente público, trazer ela para o doméstico. Então, assim, nem sempre na história a mulher teve esse papel que a gente tem hoje em dia, desse trabalho que a gente estava discutindo, trabalho doméstico, cuidar com o doente, estar em casa, cuidar com o filho, fazer toda essa tarefa dentro de casa, nem sempre foi serviço único e exclusivo da mulher. Isso vem muito com essas atribuições que foram impostas nas mulheres, muito dessa revolução industrial que teve, que foi também um movimento masculino que foi reduzindo ali a importância da mulher na sociedade e acaba diminuindo. Não é que se você faz um trabalho doméstico, que você é inferior a quem faz um trabalho na vida pública, mas isso foi um discurso imposto aí nessa época, que até hoje é um discurso de inferioridade. E aí, até na aula passada, as meninas estavam discutindo muito isso, da questão da vergonha, de vender na rua, elas estavam discutindo muito essa questão do não, que quando elas recebiam um não, elas ficavam assim, meio perdidas, sem saber o que fazer, e aí teve uma conversa muito legal de uma apoiando a outra, que a cada 10 não, você recebe um sim, você tem que focar nesse sim, e aí é muito importante, eu não tinha muito me ligado nisso, mas é engraçado o quanto a gente tem vergonha desses trabalhos de vender coisas na rua, de oferecer para as pessoas e tem medo dessa reação negativa delas. E eu acho que isso vem muito dessa desvalorização do serviço doméstico, que é uma coisa histórica, né? E aí, passando aqui, não sei se foi a Jaque, alguém que a gente estava discutindo, se essa natureza feminina, que eu estava falando aqui, dela ser mais delicada, mais ligada ao trabalho doméstico, seria uma coisa biológica, que já nasce com ela, essa preocupação com os filhos, ou se foi uma coisa social que foi imposta para ela. Aqui na discussão da cartilha, a gente pega a referência de vários autores, vários sociólogos, eles vão analisando essa história e a gente chega a essa conclusão que a narrativa dessa natureza feminina, da delicadeza, da fragilidade,
ela é socialmente edificada, que isso seria o quê? Imposta pela sociedade. Então, a gente já nasce com essa coisa estrutural de que a gente tem essas características, mas, tipo assim, quem foi que atribuiu a gente essas características, entendeu? Não é possível que todas as mulheres nasçam com essas qualidades. Assim. Então, passando aqui, eu vou trazer já para a África Central Ocidental. Essa discussão é muito interessante, que aí ele vem com o trabalho das quitandeiras. Elas vendiam produtos alimentícios nas ruas, lá no... Não lembro qual foi o século, mas eu coloquei aqui o século que elas foram meio que expulsas da sociedade, ou das cidades. Elas vendiam produtos alimentícios aí no centro de cidades africanas, e na cartilha, a Rafaela Basso, que é responsável por esse capítulo também, ela caracteriza muito essas mulheres pelas formas que elas se vestiam, que eram trajes diferenciados, vistosos, e tem muita diferença que agora a mulher ela permanece nesse ambiente público. Ela tem que estar nas ruas vendendo o doce delas, o bolo que elas faziam, os doces de tabuleiro, as cocadas. Elas precisavam estar no ambiente público para trazer renda, porque essas mulheres elas vêm de classes econômicas mais inferiores. Então, assim, se elas não fossem para as ruas trazer dinheiro para casa, ninguém ia trazer para elas, entendeu? Não ia ter. Então, essas mulheres elas não tiveram direito de estar ali limitada à vida privada. Então, elas começaram a se estabelecer no centro para vender aí seus quitutes, eram chamados de quitandeiras, vou passar depois daqui. Quando eu falar das quitandeiras, vocês sabem que foram essas mulheres aí africanas que vendiam seus quitutes aí nas ruas, doces de tabuleiro, essas coisas. E aí, o que aconteceu? Essas mulheres, elas ocupavam o centro das cidades, só que elas acabaram sendo expulsas, porque elas começaram a transformar as pessoas, o governo, o poder público, começou a tentar transformar esse ambiente com a infraestrutura voltada para pessoas com bom poder aquisitivo. Isso é muito o que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu vou acabar falando mais para frente, que eu vou trazer umas imagens aqui. E aí, no Rio de Janeiro, falando de uma forma muito generalizada, essas pessoas, vocês sabem que existia a escravidão, muito dessas africanas foram trazidas à força, né, foram escravizadas aqui no Brasil. E lá, mais para o final desse processo de escravização, começaram a ter as escravas de ganho, escravas ao ganho, que algumas escravizadas, elas tinham essa... Não vou falar liberdade, porque é uma palavra muito, muito pesada, mas elas podiam ir para ocupar o centro das cidades, ocupar as ruas do centro das cidades, para vender alguns doces. Esses doces, elas podiam ter aprendido ou lá na África, com a família delas, antes delas serem trazidas à força ao Brasil, ou também elas podiam aprender a fazer esses doces lá na Casa Grande. Então, elas faziam adaptações. Eu falo muito da queijadinha, que é um doce lá de Sergipe, eu sou de Sergipe, é um doce de lá, e eu tenho muito essa referência, que quando você vai pegar nos livros, a queijadinha é um doce tradicional português. Ela é feita com farinha de trigo, que elas chamavam de farinha do reino, e é feita com queijo. Queijadinha era feita com queijo. Esses doces, as escravizadas, elas aprenderam dentro da Casa Grande. Quando elas voltam para a senzala, elas começam a adaptar esses doces, porque elas não tinham acesso à farinha de trigo, não tinham acesso a um queijo. Então, elas começam a adaptar esses doces. Elas tinham acesso aqui à mandioca, ao coco. Então, elas
tiram a farinha do reino, que seria essa farinha de trigo, tiram a farinha do reino, tiram o queijo, e essa queijadinha começa a ser feita com a farinha de mandioca, começa a ser feita com coco, e a queijadinha não tem mais queijo, porque foi uma adaptação das escravizadas, com esse conhecimento aí português que foi imposto a elas, porque elas eram obrigadas a aprender a fazer esses doces, para fazer para os senhores de engenho, para as senhoras, para os filhos, para toda aquela família que eram donos dela, né, uma palavra forte, mas é a realidade, e elas eram obrigadas a fazer essas coisas, e aí quando elas começam aí já com algumas leis que começaram até chegar na Lei Áurea, a gente sabe que existiram várias leis que foram bem aos poucos, acabando, entre aspas, também com essa escravização. E aí, nesse processo, essas escravas, elas iam para as ruas e podiam vender os seus doces. Óbvio que toda a parcela não era para elas, grande parcela ia para as senhoras de engenho, voltava para a casa grande, e elas ficavam com uma pequena parcela. Isso foi muito importante, tanto para as cidades, porque elas começam a trazer uma nova perspectiva das cidades, que elas, lá em Lisboa também, várias mulheres faziam isso, e elas participam dessa construção das cidades e construção das atividades das cidades com esse comércio urbano. Isso foi muito importante para as cidades, também foi muito importante para elas, porque com esse acúmulo, esse pouco dinheiro que elas ganharam, algumas conseguiram comprar suas cartas de alforria, né? Que tiveram essa liberdade aí, graças à venda dos doces. E aí, deixa eu passar aqui. Eu estava falando aqui da questão lá da África Central Ocidental. Antes delas serem expulsas dos centros das cidades, elas acabaram criando uma rede de solidariedade, que uma alugava um espaço para outra, uma ajudava a outra a fazer um doce. Então, elas foram se unindo e criaram uma rede de solidariedade. E aí eu estava fazendo outra pergunta para vocês, se vocês identificam a presença e se sente presente em alguma rede de solidariedade de mulheres. Eu, estudando esse caso, eu pensei muito na própria Asplande, nessa ajuda mútua que vocês têm entre vocês, uma compartilhando, sei lá, uma receita, uma forma de precificar uma receita, como vocês lidam com as redes sociais. Eu entendo isso como uma rede de solidariedade muito grande. Se alguém quiser falar aí, o que é que vocês acham, se vocês se identificam, tá livre aí o microfone para vocês falarem. Pela ordem, Tairaci. Se quiser falar agora, pode falar. Bom dia. Bom dia. Estou falando já assim. Então, a rede, fala de rede é comigo mesmo, né? Né, Paulinho? Então, eu sou igual a Cris também, eu acho que a gente já nasceu feminista. Lá no outro assunto, só uma pinceladinha. E eu sou casada há 40 anos, completa agora em dezembro. E aqui o marido lava até a roupa. 40 anos, tá? Isso é lá desde o início. Conta, não sei nem quanto que é, porque ele que paga. Eu ajudo naquilo que eu acho que eu devo ajudar. Casada, vó, mãe de 3 filhos. E assim, ele é o cabeça da casa aqui, nas contas. Nas decisões sou eu. Se eu falar que não, até os filhos obedecem. Então, assim, voltando sobre a rede, sei lá, 16 anos que eu estou na rede, Paulinho, não sei. Essa rede é um espaço que faz com que cada uma que quer, cresce, cada uma que quer trocar, troca. E, ultimamente, o que eu faço muito dentro dessa rede, que eu tive esse olhar
carinhoso através da pandemia que está voltando por aí, e que cada um tenha tomado todas as vacinas. É a preocupação de uma com a outra. E a preocupação de uma com a outra faz com que o grupo todo cresça. E o meu slogan dentro da rede Expande é entrar sardinha e sair tubarão. Por quê? Porque você entra calada e sai falando pelos cotovelos igual a mim. E hoje eu não posso ver uma mulher de cabeça baixa que eu tento levantar a cabeça dela, trazendo na vida dela que ela pode, que ela é capaz, que ela é um ser humano e que ela tem que se olhar. O amor próprio tem que ser primeiramente seu. Porque não adianta, se você não tiver esse amor próprio por você mesmo, você não vai ter por ninguém. Então, a rede nos proporciona a trocar, a crescer, a empreender, a ser ser humano e a amar a próxima. Só isso que eu tinha que acrescentar, tá? Para cada uma aqui que está aqui nesta manhã. Meu nome é Iraci Ribeiro, tá? Porque tem outra Iraci aí, tem a Maria Iraci. Tá bom. Alguém mais quer falar depois? Tem a Roselice, depois tem Dona Maria Iraci, depois tem a Vitória. Bom de gente, bora lá. R$50 e poucos reais. Roselice. Mas aí, ela lá em casa é uma coisa, ela aqui fora é outra. Mas ela... Dona Maria Iraci. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ela falou aí referente à rede, ela falou do passado, do tempo das mulheres, a respeito da África, da escravidão, e que elas sempre arrumavam um jeitinho, né? E aí vem chegar agora na formação da rede das Plantes. Mas as Plantes, ela é um movimento que começou, eu não tenho ideia dos anos que tem as Plantes, porque faz muitos anos eu envelheci acompanhando a mulherada das Plantes, esse movimento de mulheres, com a Deise, com o Paulinho, e as pessoas que participam e que gostam de mudança é o mínimo da população. Porque se nós tivéssemos uma população, as mulheres entendessem o que é o significado da união de formação para aprender e conhecer o mundo. Porque para a gente sair, para conhecer o mundo, a gente não precisa, às vezes, nem sair de casa, como agora na pandemia. E a gente morando no Rio de Janeiro, uma rede das Plantes, a gente teve um grande êxito, porque as Plantes sempre foi uma rede muito séria. E eu fiz muita formação nas Plantes com o Paulinho, com a Deise, sobre o cooperativismo e associativismo, envolvendo empreendimentos, e não só empreendimentos. O que nós aprendemos nas Plantes foi mais mulheres se descobrirem e saber buscar o que elas precisam dentro da nossa vida, lutando umas pelas outras. Dentro da qualidade de vida, buscar trabalhar, produzir, e a gente não precisa só de trabalhar, produzir e comercializar. A gente precisa muito mais, que é a união de todas,
porque nós nunca conseguimos viver só. Mesmo que a gente não tenha um movimento de redes, mas a gente depende sempre uns dos outros. E quando a gente tem uma união de organização, a gente aprende a crescer. E o que me entristece dentro de tudo isso é porque é muito pouco a população que se envolve, que acredita que tem direito de lutar e conseguir o que quer. E as Pland, eu não foi só as Pland, eu vim para as Pland, e as Pland, ela não é só as Pland. A palavra as Pland, ela já é globalizada, porque as Pland, ela sabe de os movimentos que tem no Rio de Janeiro, as ONGs que começaram também junto com as Pland. A gente teve uma união, agora já foi diminuindo, porque o tempo foi passando e as coisas vão se modificando, a juventude está chegando, e nós que já estamos com a idade mais avançada, ainda continuamos conversando na formação, e a mudança das mulheres começaram a se transformar. Existem muitos grupos, né? As Pland mesmo conhecem outros grupos que, às vezes, também vêm para um encontro, quando a gente podia fazer grandes encontros. Ali estava convidada todas aquelas movimentos de mulheres, muitos encontros que nós fizemos no CEDIM. Então, é uma história e uma união muito grande. Não é todas que são solidárias na cooperação, mas a maioria, as que realmente são socialistas, elas se englobam na cooperação. Então, essa história é uma história muito bonita, de mulheres, com muita luta, mas com muita garra também. É isso que eu deixo aí, sempre, nunca esquecendo, que eu sei que as Pland nunca vai acabar, enquanto existem jovens que continuem e que aprendam com o grupo que está aí, e que é um grupo que vai se desenvolvendo, que as Pland é a economia solidária, que esses grupos sigam, e mais outros e outros. Os grupos das mulheres negras, os grupos que lutam por os seus direitos. Eu quero que agora, em 2023, haja um espaço social com mais crescimento para esses movimentos que estão espalhados aí pelo mundo. E é isso que eu deixo para vocês. E a mulher tem que ser muito forte. Porque, às vezes, o homem, por incrível que pareça, que o homem é que é forte, mas não. A mulher é que é forte, porque o homem sempre depende da mulher, em todos os sentidos. Desde criança até o fim da vida dele, ele depende da mulher. Muitas vezes as mulheres dependem muito menos do homem do que os homens das mulheres. Eles são muito dependentes. Eles já nascem, crescem, quando não é dependente da mãe, é dependente da esposa, é dependente de quem for companheiro dessa pessoa. Verdade. Por isso que eu digo, as mulheres não são mais fracas que os homens, as mulheres são mais fortes que os homens, porque elas conseguem passar por a barreira de todo tamanho e vão estar sempre lá na luta por causa dos filhos. E quando a gente tem filho, a gente vira guerreira ainda mais. E muito obrigada aí por essa participação. Estou te conhecendo agora. Você é uma jovem com uma fala muito bonita e com sabedoria. Gostei muito. Um beijo aí para você. Foi muito bom te conhecer. E um beijo aí para o meu Paulinho, que está ali. Beijo. Gente, então, continuando aqui rapidinho, só por causa do tempo, dava adiantada, voltar muito que eu falei, né? A venda dos alimentos sempre foi um ramo que, principalmente lá em Portugal, era exclusivamente feminino. Então, aqui a gente não está falando da maioria, era só realizado por mulheres, a venda de alimentos nas ruas. E ele fala que a prática é tão antiga quanto a capital portuguesa,
como se tivesse nascido junto com Lisboa. Como eu falei, que essa questão da venda nas ruas, ela contribuiu bastante para a construção das cidades e para as atividades que são realizadas nas cidades. Então, a capital de Portugal surge junto com essas práticas aí de venda nas ruas dessas mulheres. As mulheres que participavam eram, sobretudo, de classes econômicas mais baixas, porque acho que é uma coisa que acontece até hoje. As mulheres não iam para as ruas porque elas, sei lá, porque elas gostavam, era uma questão de imposição econômicas mesmo, elas precisavam daquele dinheiro que elas recebiam por ser de classes econômicas mais baixas, e o trabalho sempre teve essa conotação depreciativa, inclusive até hoje também. Os vendedores de rua sempre têm esse papel como se fosse um trabalho inferior, considerado um trabalho inferior, né, que você precisaria de menos escolaridade, que são menos remunerados. Então, eles têm esses papéis históricos aí. Não só o trabalho doméstico em si, das vendas nas ruas, como todo esse trabalho da produção dos doces sempre foi muito depreciado. E aí, se alguém quiser falar, se vocês acham que essas características são comuns até os dias de hoje. Voltar aqui para essa venda de alimentos exclusivamente feminina, vale destacar aqui que foi até uma discussão da aula passada, que geralmente as mulheres ficavam mais no ramo da confeitaria, e muita gente estava falando que os homens estão entrando bastante nesse mercado. Mas a gente, fazendo uma análise do mercado de trabalho, geralmente as mulheres elas ficam mais com essa cozinha dentro de casa, que é esse trabalho reprodutivo não reconhecido, e os homens estão ali no cenário de destaque dentro de cozinhas renomadas, como chefes de cozinha. Então, mesmo ele fazendo esse trabalho de cozinhar, eles estão ali dentro do trabalho produtivo. Eles estão em um setor reconhecido, dentro de restaurantes, com um setor de destaque, como chefes, que vão coordenar uma equipe. E as mulheres, eu não estou falando que não existem mulheres dentro dos restaurantes, mas, assim, em sua maioria, entre trabalhos da vida, a cozinha dentro de casa e a cozinha nos restaurantes, as mulheres geralmente estão dentro dessa cozinha doméstica, e os homens dentro dessa cozinha que é reconhecida com um papel ali de gerenciar uma equipe, que ele vai receber salários altos, vai receber prêmios, vai ser reconhecido. Então, se alguém quiser falar, coisa mais rápida por causa do tempo mesmo, que já vai dar meio-dia, e se vocês acham que essas características do trabalho com a conotação depreciativa, que é realizado por classes econômicas mais baixas, e que é um ramo feito por mulheres, se vocês acham que está lá desde o nascimento lá da capital, de Lisboa, lá, até os dias de hoje, se vocês acham que mantém aí essas características. Quem quiser falar, está liberado. Que é Jaqueline. Jaqueline, quer comentar? Você estava aqui na fila? A Roselice, a Maria Iraci. Se alguém quiser comentar. Então, quando você começou... Alô? Oi? Oi? Vai, pode falar, Jaqueline. Então, quando você começou a falar, se vocês conhecem algum grupo, antes mesmo de você falar Explode, eu já pensei na Explode. E eu acho tão legal essa troca que a gente tem aqui, ó, porque são trocas de histórias, de vida, de vivência, de experiência, entendeu? E agrega muito para mim. Para mim é coisa de muito conteúdo. A gente se emociona aqui. Eu falo para Paulinho que eu estou viciada nisso. Que eu quero assistir tudo, que tudo para mim é válido, né? Eu quero participar de tudo. E realmente, né, a mulher, desde que se entende por mulher, houve uma sobrecarga.
A gestação é da mulher, as dores é da mulher, a amamentação é da mulher, a casa é da mulher, a educação é da mulher. E hoje em dia, trazer uma renda para casa também é a obrigação da mulher. Tem muito homem que hoje em dia, como eu falei, relatei aqui o meu caso, entendeu? Que acaba ficando, tipo, nas costas da mulher. Vê que a mulher tem a atitude de ir para o mercado, porque eu não esperei ele me dar dinheiro para ir para o mercado. Eu acho que foi até um erro meu também, entendeu? De ir para o mercado. Eu não vou ficar esperando ele me dar. Ia lá, fazia a compra, carregava o peso, e hoje em dia, falei, cara, eu não tenho mais por que passar por isso. Eu não tenho criança pequena em casa. Mas a mulher sempre teve muito isso, né? De trazer para o mundo dela uma quantidade de coisas, né? Que até nem competiam a ela, assim, vamos dizer. Tem homem que não vai pregar um prego na parede. Então a mulher vai lá, mete a mão na furadeira, o que para a sociedade deveria ser uma coisa para o homem. Eu sou uma mulher eu que converso com o pedreiro, eu que resolvo obra, eu que faço orçamento, entendeu? Eu que pego a furadeira. Sou eu que meio faço tudão da minha casa. Sim, sim. Acho que é uma realidade que vem mudando bastante, né? Seguindo aqui na questão do trabalhando nesse espaço, trazendo para o Brasil, a gente tem grande influência da escravidão, né? Que a gente viveu muito de escravidão, que a gente tem, vive ainda consequências desse processo, a partir de preconceitos, dessa criação, surgimento das favelas, tudo isso é fruto desse processo de escravização. E aí a gente começa a ter essa diferença, que as mulheres que viviam nesse reduto da intimidade eram mulheres que tinham dinheiro, que viviam em classes privilegiadas. Então, como elas tinham dinheiro, elas não precisavam ir para as ruas para vender doces ou vender, sei lá, costuras. A gente está trabalhando mais a questão da comida aqui, mas elas não precisavam ir para as ruas para vender esses seus doces de tabuleiro, bolo, essas coisas, porque elas tinham dinheiro e elas viviam nesse reduto da intimidade. E como o Brasil passou por essa realidade de escravidão, a gente pegou essa característica e essas mulheres, elas exploravam outras mulheres no sentido de como empregadas. Então, assim, passou a ter essa dualidade, que é muito diferente do que a gente viu lá das mulheres na África, que criaram essas redes de solidariedade, que lá elas eram mulheres de mesma classes econômicas, umas conseguiram ter uma renda maior e alugavam espaço para outras mulheres com uma renda menor, mas foram criadas redes de solidariedade. Aqui no Brasil, por essa influência da escravidão, mulheres de classes sociais mais privilegiadas começaram a explorar essas mulheres mais pobres, assim, que precisavam trabalhar para obter seu sustento. Então, aqui, a gente vai começar a fazer mais uma análise de alguns quadros, que é um pintor, que ele veio passar... A Roseli está deixando uma sugestão de filme aqui, vamos anotar. Vou falar bem breve, porque é o tema já de outras aulas, que eles vão trabalhar bastante com a interpretação desses quadros. Mas aí eles mostram o vendedor de frutas, que são essas escravas de ganho, que precisavam levar os filhos amarrados a ela para vender nas ruas. E vai muito disso que a gente falou, né? Que elas precisavam ir para conseguir seu sustento e, em meio a tantas dificuldades, conseguiram aí um pouco de liberdade. E aí elas vendiam bordados, costuras, doces, por pura necessidade, né? Que essas daí são a representação dessas escravas de ganho. Eu estou falando bem por cima, porque vai ser o tema não o tema, mas vai ser bem discutido nas outras aulas, se eu não me engano, na quarta aula. Então, quem quiser aí uma análise melhor, fica aí para as próximas, que a gente vai trabalhar bastante. Aqui também a mesma linha de raciocínio,
essas escravas de ganho nas ruas, frequentando esses espaços e criando outras relações desses espaços públicos e privados, né? E aí, eu fiz essa pergunta, mas acho que não vai dar muito tempo, porque já está bem em cima da hora, se vocês se sentem representados. Eu não sei se foi a Denguinho que falou na aula passada, que ela vive em comunidade, vive em uma comunidade, e aí tem que vender coisa na rua, e vivia essa realidade que é extremamente comum no Rio de Janeiro, né? De tiroteio, de enchente, então, coisas que limitam essas dificuldades que se encontram nas ruas. Eu acho que as dificuldades mudaram, mas elas continuam sendo... o que mudou foi a dificuldade, tipo assim, o que antes elas enfrentavam, o que agora se enfrenta, mas que são coisas que precisam se lidar para estar na rua vendendo seus produtos, né? E aí, eu não sei se a Sabrina tá online aí agora, mas era para passar mais uns informes para vocês, para a gente conseguir finalizar aqui rapidinho, e aí no final vocês podem falar, quem quiser, e aí eu queria que a Sabrina já começasse com esses informes. Você está aí? Estou aqui, sim. Eu já havia me apresentado, mas eu vou me apresentar de novo, porque eu sei que teve gente que entrou depois, que eu já tinha falado. Então, me chamo Sabrina Ribeiro, sou aluna do CAP, no Colégio de Aplicação da FRJ, e faço iniciação científica com as meninas aqui. E aí eu queria perguntar para vocês como que seria para vocês da gente fazer uma troca, né? Da gente experimentar esses doces, sabe? Esses doces de vocês, que vocês fazem, da família de vocês, que aprenderam com a madrinha, com a mãe, com a tia. E eu queria saber como que seria para vocês da gente ter essa troca, né? Da gente fazer esses doces, até mesmo a gente fazer... Como é que vai fazer para abrir a coisa para mim? Oi? Pode falar. Acho que foi só o microfone dela que estava ligado mesmo, sem querer. Ah, sim. Eu queria saber de vocês, né, desses doces que vocês aprenderam com familiares de vocês, como que seria para vocês fazer, sabe, para a gente ver como é que para a gente poder montar um livro de receita, né, do jeito que vocês fazem, como a gente já havia falado aqui, o cachorro começou antes. Fazer o livro de... Oi? Uhum. É uma coisa que o Danilo tinha comentado muito na última aula, e tem algumas pessoas que não estavam aqui. Mas, como eu falei, tudo que a gente está discutindo aqui, ela vem de uma cartilha, e são capítulos que a gente está escrevendo, e cada aula é baseada em um capítulo. E a proposta seria criar um quinto capítulo, que seriam essa reunião dessas receitas de vocês. E aí o trabalho vai ser da Sabrina aí, para, se vocês quiserem, passar para elas. É importante falar que não tem essa regra de tipo assim, a minha receita não está em grama, minha receita, eu não tenho... A gente não quer, não precisa dessas unidades de medida, pode ser ali um punhado de açúcar, um copo americano de farinha de trigo, essas medidas, e com também, nem sempre a gente tem aqueles utensílios, né? De um rolo para abrir a massa, muita gente abre com garrafa, e também não precisa escrever para a Sabrina, pode mandar áudio, o que for mais fácil para vocês, para relatar aí essas receitas para mandar para ela. Então, vocês têm que se sentir livre, né, para mandar da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem até fazer um vídeo mostrando cada coisa, para tentar fazer, explicar, não precisa necessariamente fazer. E sim gravar um vídeo aqui falando, explicando. Vocês não precisam ser nada formal, nada muito assim, uma xícara disso, uma xícara daquilo, pode ser uma pitada, como a Renata, acho que foi a Renata que falou, uma colher, entendeu? Então não precisa ser nada muito formal, pode ser da maneira que vocês quiserem, vocês podem me enviar, entendeu? Sabrina,
Oi, Alexandra, bom dia. Só surgiu uma dúvida em relação a essa tua proposta das receitas. Seria uma receita ancestral, é isso que vocês querem? Ou Pode uma ser. receita que nós, vamos supor, que eu aprendi com a minha avó? Exatamente, o foco é esse, é você Tá. pegar uma receita de algum ancestral seu, que você aprendeu, entendeu? Da maneira que eles faziam, entendeu? É mais isso, entendeu? Alguém mais quer falar? Eu gostaria, sim. Eu estava até com a mão levantada, mas eu vou voltando lá antes, que eu não tive a oportunidade de falar, que ela terminou a fala dela e a resposta que teve não entrou dentro do que ela falou sobre o segmento do homem e da mulher profissionalmente. Ela falou dos renomados homens que trabalham, os chefes que aparecem na televisão, isso tudo que eu acompanho, mas, assim, é um momento que não dá para falar todo sobre esse assunto, porque você entrou com outro assunto. Agora, falando de receita, eu tenho hoje 84 anos e nunca gostei de cozinha, não trabalho doces, mas a única coisa que eu sei fazer, que eu aprendi, mas não fiz para vender, fiz para a minha família toda acostumou com o que eu fiz, então vem se renovando. Com a minha mãe, eu aprendi a fazer cuscuz de milho, o milho, na época, a gente não tinha nada industrializado, nem ferramenta, existia um ralo que a própria pessoa fazia de uma lata, furava os buraquinhos para ralar o milho, para fazer o cuscuz. E depois o cuscuz, que era feito do milho ralado. Isso eu aprendi e hoje eu faço cuscuz com milharina. Existem vários tipos de massa no mercado, mas eu não gosto. O que eu gosto mesmo é da milharina. E muito poucas pessoas que não gostam do cuscuz de milharina. E a tapioca é dos ancestrais. A tapioca e o cuscuz. O cuscuz de tapioca... Isso aí foi uma coisa que eu aprendi e tenho passado para amigas e familiares. Não ficou só para mim. Aí ainda chega pessoas, neta, filha... Ah, mãe, faz um cuscuz, porque eu faço, mãe, mas não é igual ao seu. Não é igual ao seu. Mas só uma dúvida aqui. Aí eu não tenho a receita aí das meninas, que tem um grupo aí, que a Beth faz parte, que a Beth faz também, acho que até palestra também, e é um grupo que tem aí apropriado só, que eu estou esquecendo o nome agora, que é ligado à alimentação. Desse segmento que vocês estão falando aí, dos bolos sobre... E tem a Beth, com um grupo que faz parte com a Beth, que trabalham só nessa parte de alimentação, que eu estou esquecendo o nome agora que elas dão. Mas é isso, gente, a gente tem que... A mulher, ela tem os segmentos dela e tem os renomados que não faz parte dessa classe que é a nossa, que inclusive são até a maioria de nordestino. Cearense, mordomo, várias coisas dentro dos restaurantes, dos maiores restaurantes, que nem eu fui em um encontro em Brasília, eu tive no um hotel nacional, e lá tudo era homem que trabalhava dentro daquele hotel, as mulheres só trabalhavam na limpeza. É verdade. É verdade. E assim... vou deixar você falar, Gabi, pode falar. Não, pode falar. É verdade. E aí eu quero que vocês, antes de sair, me informem aqui o número, se vocês conseguirem. Pode ser por áudio, pode ser por vídeo. Eu entendi que o seu é um cuscuz, só que eu não entendi se é o cuscuz doce, aquele que você coloca leite condensado, coco,
ou se é o cuscuz de milho, aquele que você faz na... Você bota ovo, essas coisas. Eu não entendi muito bem. Mas... Eu quero saber rapidinho. O cuscuz, não, é o de milho, tem o de milho e tem o que é feito de goma granulada, que é o branco. Tem o cuscuz amarelo de milho e tem o cuscuz branco, que é o que eu faço a tapioca da goma, e também tem tapioca. O cuscuz que é feito da goma. Isso. Tá bom. Entendi. E agora eu queria saber de vocês, antes de sair, por favor, o que vocês acham de fazer um documentário? Como é que vocês acham, assim, retomando um pouco o que o Danilo falou na última aula, eu queria saber de vocês como que seria para vocês gravar vocês, sabe, fazendo o doce, ou a receita que vocês sabem, entendeu? Eu queria saber de vocês como que seria para vocês, sabe, alguém filmando, assim, a receita de vocês. Pode falar, Renata. Então, eu vou tentar fazer a cocada, porque eu trabalho com a cocada, eu faço a cocada porque a minha mãe viveu disso, né? Ela fazia o cuscuz de tapioca e fazia a cocada também. Aí eu tô pensando aqui na minha cabecinha como é que eu vou fazer, né? Mostrar onde eu compro, como é que eu faço, né? O documentário é para mostrar, né, o produto que eu compro, né, como é que eu faço, até inclusive algumas dicas, né, de como escolher o coco, porque no início eu comprava o coco estragado, que eu não sabia como comprar. Hoje eu estou ficando mais profissional, né? Já sei como bater no coco, isso aí, saber o barulho dele, isso. Então, tudo isso é dica. Eu vou fazer um vídeo, depois eu vou enviar para vocês. E depois mostrar as cocadinhas prontas, vocês só vão olhar, né, filhos? Porque eu queria muito que vocês comessem, mas... Acho que vai tentar jantar. A gente vai tentar. O virtual não dá para comer. Ai, gente, eu vou desligar. Mas a gente pode tentar fazer também. A gente pode tentar fazer também o de vocês. A gente pode tentar fazer um sorteio, fazer uma da outra. Acho que é legal assim também. Se não quiser fazer assim o próprio, faz o da outra também, para experimentar. Porque a gente, às vezes, tipo assim, você tá acostumado a fazer cocada. Aí você já sabe como é que faz, sabe ali, entendeu? Você pode passar a receita e tentar fazer o da coleguinha, entendeu? Que aí uma experimenta o da outra. Alguém mais quer falar? Acho que a professora Miriam levantou a mão aí. Pode falar, professora. Nossa, eu estou com a mão levantada aqui tem horas. Eu queria, assim, infelizmente, o nosso tempo foi curto. Talvez a gente tenha que organizar um pouco mais o tempo da fala das pessoas, assim, porque são falas muito importantes e a gente não quer cortar. Fica chato cortar e é um pouco triste, né, não conseguir escutar o que cada uma tem a dizer sobre um tema tão complexo como esse tema que a gente está trazendo, né? A aula de hoje versou, sobretudo, na construção desse lugar feminino, que é o lugar feminino voltado para o trabalho reprodutivo, que é o trabalho do cuidado, é o trabalho da economia do cuidado, é o trabalho das mulheres com as crianças, com a comida, com a casa, com as pessoas que são vulneráveis, né? Não esquecendo aqui que pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas com alguma dificuldade, são sempre pessoas que são cuidadas por mulheres, em geral, né? Então, essa relação, a gente procurou explicar nessa aula o quanto que ela está vinculada a uma história, a história social, né, do trabalho reprodutivo, ou seja, em algumas sociedades, em algumas épocas da humanidade, os homens partilhavam com as mulheres da mesma maneira os trabalhos da casa e também os seus negócios, né? E foi o que a Gabi procurou mostrar aqui. Mas, a partir da Revolução Industrial, né, tudo isso mudou bastante, com o auxílio, né, a associação do cientificismo. Então, quando a Gabi falou aqui do Pasteur,
eu fiquei preocupada que parecia que era o pastor, né? Mas não é o pastor, eu até coloquei lá em cima, aqui nas nossas mensagens, informação sobre Louis Pasteur, né? Que é o responsável pelo processo de pasteurização, né? Que vocês usam normalmente leite pasteurizado nas receitas. E, assim como o Louis Pasteur, outros médicos, né, importantes, a gente tem aqui o Oswaldo Cruz, né, que vocês já devem ter ouvido falar, foram personagens importantes da história, mas de uma história que levou, sobretudo, as mulheres a ocuparem essa representação de pessoas que são emotivas, são sensíveis, ou não estão capacitadas para o trabalho pesado, né? Muitas vezes até mesmo o trabalho com a cozinha, que é isso que a gente vai ver na próxima aula. Então, por conta dessa relação com a casa e com essa construção social da mulher nesse lugar do cuidado, a doçaria também tem muito a ver com essa construção social, e é isso que a gente quis tratar hoje aqui, né? Então, eu queria avisar para vocês que esse material todo está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado assim que a gravação ficar pronta dessa aula no nosso YouTube. Nós temos um YouTube que se chama Gastronomia, Cultura e Memória. O material da aula passada está lá, o de hoje ficará lá, assim como das próximas. Vai ficar lá para sempre, ou seja, vocês podem ir lá buscar esse material quando quiserem. E que o nosso propósito também aqui é criar uma oficina interativa, uma vez que a gente não tem, talvez, possibilidade de fazer uma oficina presencial, até mesmo porque existem muitas mulheres aqui que nem estão no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a nossa proposta, desde o primeiro dia, foi que vocês pudessem compartilhar com o nosso grupo receitas afetivas, receitas de avó, receitas de tia, ou receitas que vocês gostavam, conosco, né, com todo o grupo, na verdade, com quem está participando aqui, tanto como instrutor, como quem está participando apenas como colaborador, né, como é o caso de vocês todos que estão aqui. E que a gente pudesse fazer a receita da outra, né? Ao invés de a gente mesmo fazer a nossa receita, porque aí a gente já conhece o gosto, pelo menos a gente, ao conhecer a receita do outro, a gente tentar reproduzir a receita do outro, então é uma forma da gente partilhar. Então, a Sabrina está aqui responsável por coletar o telefone de vocês, né, para a gente criar um grupo, e o que a Sabrina propôs é que vocês compartilhem da maneira que vocês tiverem. Então, se vocês tiverem, sei lá, um caderninho bem antigo, quiserem tirar uma fotografia e mandar, pode ser. Se vocês quiserem filmar, pode ser. Se vocês quiserem escrever, também pode ser. E o outro tema que a gente está tratando também é do documentário. E aí eu acho, para não passar mais muito do tempo, é que algumas pessoas têm histórias muito ricas aqui, né? Muito impressionantes, e eu acho que caberia, então, a gente fazer um documentário sobre a história de vocês. Então, isso não vai acontecer agora, mas a gente vai entrar em contato, então, por isso, vocês precisam se disponibilizar, ou seja, quem quer fazer isso, quem está a fim de fazer isso, a gente provavelmente vai fazer só no ano que vem. Então, a gente vai encontrar vocês no lugar onde vocês vivem, e vai tentar acompanhar um pouquinho da vida de vocês. Vocês podem também escrever um pouco da história de vocês, o que nos ajudaria muito a construir um roteiro documentário, por exemplo. E assim, tudo que não pode ser dito aqui, porque não deu tempo, aproveitem e canalizem o que foi dito, o que não pode ser dito, e escrevam aí um diáriozinho e tal, para a gente poder montar, então, um documentário e vocês poderem contar a história de vocês no âmbito da doçaria, enfim, do feminino, e desses temas que a gente está tratando aqui, tá? Agradeço a atenção, gente. Desculpa ter que finalizar, mas a gente já passou 14 minutos aí, eu acho que a Gabi ainda quer falar alguma coisa, talvez a Sabrina também, tá? Muito obrigada, viu, gente? Beijos em vocês.